Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro. Sou Bill Fabiano. Estamos juntos mais uma vez aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita, segundo ano da Revista Espírita, no ano de 1859. Estamos juntos aqui, eu e meu parceiro Renato Souza. Não é isso, Renato? É isso aí, estamos de volta, né? Mais um programa, né? Ronaldo ali na técnica sempre ele. Nos auxiliando, não é isso? Então, vamos nós. Bill, deixa eu fazer uma correção. Uma aqui. Correção, Renato? Isso, não é? Antes da gente começar, tá? No segundo programa, que foi ao ar no dia 11 de junho, tá? Eu fiz a citação de uma obra aqui chamada Perispírito, tá? Então, Perispírito, o que os espíritos disseram a respeito. Esse é o nome da obra. Falei que ela era do Alírio Cerqueira, mas não. Não é do Alírio? Não é do Alírio. Ela é do Gesiel Andrade. Ótimo. Então, vamos repetir. Perispírito, não é? O que os espíritos disseram a respeito. Do Gesiel Andrade. É uma obra que traz diversas passagens, inclusive faz as menções dos outros livros, das outras obras, né, que nós temos, tanto da codificação como auxiliares, principalmente de André Luiz, que se referem às passagens, às citações de tudo que é inerente a esse tema chamado perispírito. Perfeito, Renato. Okay? É importante dar o crédito verdadeiro, né? Isso. Até para as pessoas que estão nos escutando, né, saberem realmente qual o nome do autor. É sempre importante a gente corrigir, né? E nós estamos aqui na segunda parte, né? Ainda no mês de janeiro. Sim. Nós saímos lá do nosso Príncipe G e agora estamos no senhor Adrian, ou Adrian, enfim, isso, como Adrian, vocês queiram, enfim. Dependendo do idioma de cada um, né? Com ou certeza. em inglês, ou em francês, enfim. Nós vamos falar Adrian. Isso. Enfim, é um médium vidente. Nós já trouxemos aqui algumas impressões dele e o Renato vai trazer agora um parágrafo que é bastante interessante também. Vamos lá, Renato, sem mais delongas? Isso, vamos lá. Então, a gente vai dar continuidade, né, de onde paramos lá no último programa. Diz assim: saibamos, pois, tomar as coisas pelo que elas são. As consideremos em si mesmas e em razão de suas propriedades. Não esqueçamos que no Espiritismo não se opera sobre a matéria inerte, mas sobre inteligências que têm seu livre-arbítrio e que não podemos, consequentemente, submeter ao nosso capricho, nem fazer agir a nossa vontade como um movimento de pêndulo. Todas as vezes que se quiser tomar nossas ciências exatas por ponto de partida nas observações espíritas, se extravia. Por isso, a ciência vulgar é incompetente nessa questão. É absolutamente como se um músico quisesse julgar a arquitetura sob o ponto de vista musical. Ele fala para a gente de uma coisa que precisa estar muito bem embasada. Sim. Não é? Você precisa ter um fato, você precisa ter a coisa palpável, não é? Foi experimentado, foi verificado, né? Foi tirada a prova dos 9, para que a gente possa aqui agora vamos trazer à luz, vamos colocar por escrito aquela experiência que foi feita, né, Bill? Sim, sem dúvida. E filosoficamente também falando, ele diz que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso. Né? Porque muitas pessoas acreditam tudo no espírito, ou outras tudo na matéria, mas não, há coisas que são materiais e há coisas que são espirituais, né, Renato? Com certeza. Não dá para a gente desassociar uma coisa da outra.
nem tudo é matéria e nem tudo é espírito. E existem casos também que são as duas coisas. Então, a gente tem que saber dividir realmente o que são cada coisa, cada situação. Sim, sem dúvida. Vamos continuar? Vamos continuar. Vamos lá? Então, o Espiritismo nos revela uma nova ordem de ideias, de novas forças, de novos elementos, fenômenos que não repousam em nada do que conhecemos. Saibamos, pois, para os julgar, nos despojar dos preconceitos e de toda ideia preconcebida. Nos penetremos, sobretudo, dessa verdade de que, fora do que conhecemos, pode haver outra coisa, se não quisermos cair nesse erro absurdo, fruto do nosso orgulho, que Deus nada mais tem de secreto para nós. Interessante. Ele aqui fecha o raciocínio que nós puxamos, sim, não é? Sim. Sobre a coisa limitada. Não é só isso aqui, pronto, não existe mais nada além disso aqui, tá? Vamos jogar um exemplo aqui, trazer um exemplo à luz importantíssimo. O que há depois da morte do corpo físico? Exatamente. Porque até então falava-se de morte, mas assim, após a morte. Mas não é, falta alguma coisa aí. Aí quando você começa a estudar, você acrescenta o que há após a morte do corpo físico. Porque até então não se falava do corpo físico. Morreu, acabou. Sim. E na realidade não é isso. Existe muito mais do que a gente não pode nem enxergar, né, Bill? Sem dúvida. A gente não consegue nem ver. Com certeza. Né? Quando ele fala que fora daquilo que conhecemos pode existir outra coisa. Aí eu lembrei aqui de uma frase de Isaac Newton, né, quando ele diz que o que nós conhecemos é uma gota, o que desconhecemos é um oceano. Né? Sim, então, sim. Há muitas coisas, há muitas verdades. Né? Primeiro, como a gente sempre lembra aqui, né, Renato, a doutrina espírita não é a verdade absoluta, porque as outras doutrinas, o que elas são? Elas ficariam à margem da doutrina espírita? Não. A doutrina espírita é a nossa verdade. A verdade que todos nós somos espíritas ou espiritistas ou que acreditamos no espiritismo é a nossa verdade, mas não quer dizer que seja a única verdade. A única verdade absoluta para nós, como guia e modelo, é o Cristo, né, Renato? É Jesus. E ainda assim, não para todos que habitam o planeta. Para todos os cristãos, é Jesus. Então, a verdade suprema e absoluta é o Deus, é o nosso Criador. A despeito de nós não conhecermos ainda tudo e... Enfim, a gente vê aí, né, Renato, na codificação, os espíritos, no livro dos espíritos, sobretudo, há perguntas que eles dizem que não sabem responder, né? Como eu sempre digo aqui, sempre à luz da nossa ignorância, né? A gente vai tentar responder. Nós ignoramos muitas coisas ainda, que estão aí, e nem por isso elas deixam de existir, porque nós não acreditamos. Né? O ar que nós respiramos, a gente não vê, mas a gente acredita plenamente. É só tapar a boca do Renato e o nariz para ele saber que ele acredita realmente que o ar exista. As pessoas que estão sofrendo agora dentro da pandemia, né, elas estão lutando por um ar. Estão lutando pelo ar, uma coisa tão basilar nossa. Então, não é porque nós desconhecemos é que as coisas devem ser desacreditadas ou simplesmente não acreditam. Nós ainda não temos acesso àquela informação, mas elas estão aí para isso. Com certeza, não é? Precisamos dar esse voto, né? De confiança, porque isso também é fé, né? Sim, sem dúvida. Também é fé. Então eu preciso acreditar, preciso crer que existe muito mais além do que a minha pequenez, né? A minha oblíqua percepção pode alcançar. Existe muito mais do que isso. Quando você olha para o universo, você dá uma pequena olhadinha até onde a gente consegue ver e até onde nos está sendo mostrado. Hoje em dia, a ciência já nos prova a existência de bilhões de galáxias. Sim. Não é? E por que não haveria vida nesses lugares? Exatamente. Não é? E por que não haveriam outras formas de manifestações? Não é? Sem dúvida. Não só, a coisa não é tão somente limitada ao nosso corpo físico aqui, não. Até porque o nosso corpo físico está de acordo com nossa, né? Com a necessidade com a nossa necessidade. Do orbe, enfim. E você lembrou bem aí, agora, outro dia eu escutei acho que nós até conversávamos sobre isso lá no post, se eu não me engano, que eu escutei uma expressão de um cientista que eu fiquei absurdamente abismado, né? Quando ele diz que existem bilhões de trilhões
bilhões de trilhões de galáxias. É um número bizarro, que a gente não consegue. O nosso 9 dígito, né, da nossa calculadora não tem como. Não dá, bilhões de trilhões. Então, olha o que nós desconhecemos, né, Renato? E tem Cristo, muita coisa. E não é difícil de imaginar Jesus falando, né, aos discípulos e olhando para o infinito, não é? Sim. E dizendo: há muitas moradas na casa de meu pai. Olhando para o infinito, não é? Eu fiquei até arrepiado agora. Ele como organizador de tudo isso aí, material que nós conhecemos. Imagina, né? Eu fiquei até arrepiado, porque você imagina aquela situação. Os discípulos todos ali, né? Todos os seguidores, e ele olha para o infinito. Ele olha para o infinito e diz: há muitas moradas na casa de meu pai. Pronto, né? Nossa, resume tudo, né, resume Renato? tudo, né? Resume tudo. E nós estamos habitando apenas uma dessas. Uma dessas... E acho que a gente conheceu até aqui, por onde nós passamos, e por outras ainda vamos passar, ainda temos... Meu Deus, nossa. É interessante você falar essa passagem de Jesus, né? A gente olhando aqui, por exemplo, a gente sabe que Júpiter é o planeta, é o gigante de gelo, chamado gigante de gelo. A gente consegue avistar o Júpiter daqui, né? Olho nu. Mas é como a gente vê o Júpiter, né, Renato? Uma coisinha, uma estrelinha, longe, brilhante. Ali tem um brilho maior do que as outras em tudo, pelo tamanho, mas bem longe. Olha o tamanho de Júpiter dentro do nosso sistema solar. É gigantesco. Imagina a Terra. Que é um planeta bem menor. Lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo tem: meu reino não é deste mundo. Ele já dá uma sinalização, não é? Ele já vem trazendo ali Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Não é? Mas eu queria destacar justamente o preâmbulo do Há muitas moradas na casa de meu pai, que é o capítulo 3 do Evangelho, onde ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. É isso aí. E todo o decorrer do capítulo a gente vai vendo, né, que ele vai falando de uma série de situações importantíssimas para a gente. Isso aí, estamos aqui no programa Luz na Penumbra, revista espírita, ano de 1859, dando sequência aqui nas argumentações do nosso querido irmão Adrian, médium vidente. E aí, Renatão, vamos dar continuidade? Vamos lá. Então, se compreende depois disso que influências delicadas podem agir sobre a produção dos fenômenos espíritas, mas há outras que merecem uma atenção não menos séria. O espírito despojado do corpo conserva, dizemos, toda a sua vontade e uma liberdade de pensar bem maior que quando vivo, as suscetibilidades que temos dificuldade em compreender, o que nos parece frequentemente tão simples e tão natural. O magoa e o descontenta, uma questão deslocada o choca, o fere. Ele nos mostra sua independência em não fazendo o que queremos, ao passo que, por si mesmo, algumas vezes, faz mais do que sonhamos pedir. Vamos dar uma paradinha aqui? Sim, vamos dar uma paradinha. Né? Porque existe uma questão importante aqui que ele fala, está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, não é? Que ele fala quando se preserva a individualidade do espírito após o desencarne, da volta do espírito ao mundo espiritual, não é? Ele conserva a sua individualidade. Ele já começa falando a respeito que ele despojado, né? O espírito despojado do corpo conserva, não é? Toda a sua identidade. Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que tudo aquilo que eu fiz e que eu sou, eu vou continuar sendo. Exatamente. Eu vou continuar sendo e sentindo. Lá, né, a pergunta 149 a 153, se eu não me engano, lá do Livro dos Espíritos, Bill. Tá? Ele mantém a sua individualidade, né? Não perde a sua consciência. Sim.
e mantém tudo aquilo que ele fazia, ele continua a fazer, continua gostando, como diz o Evangelho, não é morto animal que é morto veneno. Sim. Ou seja, ele continua a avistar, a vislumbrar tudo aquilo que ele gostaria. Está lá na pergunta 150 do Livro dos Espíritos. A alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? O Espírito responde, sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Né? Enfim, ele já traz uma outra pergunta. Se há uma inteligência, né, Renato? Se há uma inteligência superior, uma inteligência inata, por que com os despojos materiais deixados aí, a cessação biológica, como os espíritos gostam de dizer, por que nós não manteríamos a nossa individualidade, né? Se somos uma causa inteligente, né? Então, nada mais justo, nada mais certo do que nós mantermos a nossa individualidade e mantermos também tudo aquilo que nós, às vezes até de forma errada, nos atos errados, né? Fazemos o errado aqui, continuamos a fazer o errado do outro lado, mas muitas vezes também não, a gente acaba aprendendo, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, né, Renato? Levar para o nosso pós-morte, morte logicamente física, impressões melhores, deixar os nossos vícios materiais aqui, pelo menos um que seja, né, Renato? Se nós deixarmos, ainda que seja um apenas, já estaríamos dando um grande passo, um grande avanço. E você disse muito bem com relação à questão da parte científica da doutrina, tá? O corpo físico, não é tão somente o corpo físico, então o estudo do corpo físico em si, mas também da inteligência que o habitava. Sim. Porque essa inteligência ela prossegue a sua caminhada, tal qual como deixou o corpo físico, com a evolução que conseguiu adquirir, com as coisas que ainda não conseguiu melhorar, essa inteligência prossegue. Kardec fala muito bem a respeito do estudo dessa inteligência, não é? Sim, que ele procura exaltar para todos nós aqui. Então, dando continuidade, não é? Vamos lá. É por essa razão que as perguntas de prova e de curiosidade são essencialmente antipáticas nos espíritos e que as respondem raramente de um modo satisfatório. Os espíritos sérios, sobretudo, ainda não se prestam jamais e em nenhum caso querem servir de diversão. Entramos numa questão importante que o Kardec fala para a gente lá no livro dos médiuns, não é? Com relação às indagações... As perguntas que se pode fazer aos espíritos, não é? As perguntas que a gente pode fazer, das indagações. Não vamos ficar usando a espiritualidade. Vamos lá em Moisés, vamos lá no Velho Testamento. Eu não sou nenhum expert no Velho Testamento. Não somos João Nogueira, mas, né? Aliás, vamos convidar o João Nogueira a qualquer hora dessa para vir aqui, não é isso? Vamos convidá-lo para vir aqui, com certeza, né? Mas, vamos lá, Moisés, naquela ocasião, já havia proibido, não é? Que o seu povo consultasse, indagasse, não é? Evocasse, invocasse, enfim, qual a diferença? Evocar e invocar. Vamos buscar aqui, vamos comentar sobre isso. Chamar os espíritos. Isso, na hora, no momento oportuno. Chamar, de alguma forma, os espíritos. Por questões, né? Fúteis. Mas ele fez essa proibição no modo geral, porque ele sabia muito bem que o povo não estava ainda amadurecido o suficiente para indagar aos espíritos aquilo que é realmente necessário. Exatamente. Não é? Até hoje é assim, a gente quer saber do amanhã, quer saber, né? E quis botar um freio naquela ânsia de procura por tudo, né? Isso. E daí já começa a ter justamente toda uma manifestação da verdade que viria à tona em 1857, o Livro dos Espíritos, não é? Que seria justamente a existência do espírito, não é? A existência do espírito, a prova, essa é uma das primeiras provas da existência do espírito, não é? De que existe sim o espírito despojado do corpo físico, tá? E que a gente precisaria indagá-los sobre as questões importantes, sobre as questões de relevância, não é? Então ele fala aqui que os espíritos sérios não vão se ocupar de estar respondendo coisas que não
não vai levar a nada. Exatamente. Existem as provas que a gente tem que passar, existem as questões que nós temos que resolver, existe tudo isso, e vamos ter que passar. Sim, né? E quando a gente encontra espíritos que estão ali 100% full time, prontos a responder quaisquer que sejam as nossas perguntas, as nossas indagações, a gente não poderia confiar muito na resposta desses espíritos, né? Porque os espíritos nobres, né? Ou pelo menos os que sejam comprometidos com o trabalho, com a aquisição de novos conhecimentos, eles não têm tempo a perder, né? Tu vê que as comunicações são rápidas, né? Com exceções, logicamente, de reuniões, né? Quando há reuniões lá. A gente lembra bem aqui sempre de Valdo, né? Sempre Dona Joana de Anjos está sempre com ele ali, mas são momentos específicos, né, em que o espírito se prepara para ficar ali conosco 1 hora, 2 horas, enfim. Mas normalmente em reuniões espíritas rápidas, eles batem e volta, vem e volta, porque não tem tempo a perder. Isso está lá bem relatado, como o Renato lembrou bem, a gente se lembrava aqui, capítulo 26 do Livro dos Médiuns, das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Lá no item 286, rapidamente aqui, para a gente não se alongar muito, observações preliminares. Diz o seguinte: nunca será excessiva a importância que se dê a maneira de formular as perguntas, e ainda mais, a natureza das perguntas. 2 coisas se devem considerar nas que se dirigem aos espíritos: a forma e o fundo. Como você vai perguntar e o porquê, o para que você está perguntando. Pelo que toca à forma, devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando as questões complexas. Mas outro ponto não menos importante: a ordem que deve presidir a disposição das perguntas. Ou seja, quer fazer uma pergunta? Faz como Kardec, né? Perguntas relevantes, perguntas que não são curiosidades suas, pessoais, né, Renato? Ainda que seja uma curiosidade sua, tudo bem, mas que vá ter alguma relevância coletiva, né, Renato? Que vai fazer alguma mudança real na pessoa, que vai fazer algum melhoramento na pessoa. Sim, e o próprio Kardec, a gente tem essa experiência no Livro dos Espíritos, porque quando ele insiste numa determinada questão, os espíritos dizem para ele assim: já o dissemos anteriormente. Exatamente. Isso não procede. Ou, né, é isso mesmo. Enfim, eles já alertam, né? Já respondemos essa questão. Muito bem lembrado. Da mesma forma como eles podem chegar e dizer: não podemos responder. Não temos a permissão ou não temos o conhecimento para fazê-lo, não é? Então, aquele assunto fica ali, sub júdice, sim, até que a gente possa merecer, vir um carteiro do mundo espiritual, vir alguém do mundo espiritual, tal qual André Luiz, para nos trazer as informações que a gente precisa. Porque há informações que, tudo bem, você vai saber, né? A própria primeira parte lá do Livro dos Espíritos, né, que fala do que é Deus, de Deus, né? E começa a perguntar o que é Deus, como é que é isso, como é que é aquilo. E os próprios espíritos respondem: não vos enveredeis por um labirinto ao qual não lograrias sair. Essa expressão que eles usam, né? Ao qual não lograrias sair. Vai saber o que é Deus? Ok, mas e aí? Vai te fazer melhor? Não vai. Eu sabendo quem é Deus e o que é Deus, eu vou me tornar um ser crescido moralmente? Não. Eu só vou, como eles mesmos dizem, quando você crescer moralmente a ponto, tamanho, você vai ver e vai entender o que é Deus. Então, acho que é ponto final. Acabou. Sim. Até o próprio... Essas questões são importantes porque a gente precisa levantar. Já temos um tempinho ali para terminar, né? Sim. A questão da própria evolução, não só do ser, para poder compreender o que tem que ser passado, não é? E o momento certo de passar aquilo, mas não tão somente isso, mas a parte física, a parte também da evolução do planeta, porque muitas questões estão ligadas à psicosfera, estão ligadas à encarnação dos espíritos, sim, estão ligadas a tudo isso. Então, a evolução do orbe, de maneira geral, né? Isso, do orbe como um todo, né? Toda a situação envolvendo lá, sim, não é? Sim. Com certeza. O Ronaldo já olhou pra gente, não é isso? Estamos quase chegando no final, passa muito rápido. Passa muito rápido. Não é, Bill? Passa muito rápido. Estamos chegando aí ao final de mais um programa, Luz na Penumbra, Revista Espírita, um ano de 1859. Agradecemos a audiência de todos, a presença de todos mentalmente aqui conosco, né, Renato? Sim. E é sempre um prazer estarmos juntos.
Até a próxima semana. Renato, um beijo em seu coração. Ronaldo, obrigado aí mais uma vez. Fiquem com a paz do Cristo. Muita paz a todos. Até o próximo Luz na Penumbra. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,